Olá, meus queridos, professor Darrier, conversando com você hoje sobre substantivo. Substantivo é a palavra que dá nome a qualquer coisa. Qualquer palavra que a gente encontre que dê nome a pessoa, lugar, sensação, ação, processo, fenômenos, seres reais, seres imaginários são substantivos. E quando a gente olha o tamanho do mundo e vê a quantidade de coisas que no mundo existem, a gente pensa que cada coisa tem um nome e cada nome é um substantivo. E é exatamente isso. Então hoje eu convido você a conversar comigo sobre as coisas do mundo e sobre os nomes que essas coisas recebem, que são os substantivos. Para começar, eu vou apresentar para você um texto chamado A Máquina, da Adriana Falcão. E esse texto vai ser interpretado pelo nosso parceiro aqui do canal, pelo Léo Bidio. Eu quero que você preste atenção nas palavras que compõem esse texto, porque elas vão servir de exemplo para a nossa aula. Vamos lá? Verbo era como Deus chamava as palavras. E Deus age inventar palavra, rio, riacho, elefante, jabuti, laranja, cravo. Só que como para cada palavra tem uma coisa, Deus teve que fazer um monte de coisa para ficar uma coisa para cada palavra. Rio, riacho, elefante, jabuti, laranja, cravo. E os homens deixaram um pouco e se botaram a inventar má palavra ainda. E internet, televisão, automóvel, rio, riacho, elefante, jabuti, laranja, cravo. Desde o início dos tempos até o tempo de Antônio, muita palavra se inventou. Muita coisa aconteceu, muito tempo teve que se passar até chegar o dia do tempo dele. Agora, o tempo de Antônio, como foi chamado esse tempo, o tempo de Antônio, como ficou conhecido esse tempo, o tempo de Antônio só começou mesmo foi quando Antônio veio ao mundo. Agora que vocês já viram o texto comigo, vamos falar então dos substantivos e usar as palavras do texto como os nossos exemplos. Vamos lá? Conceito de substantivo. Por definição, substantivo é a palavra que nomeia um ser, objeto, uma ação, uma qualidade e um estado. A gente vai encontrar o substantivo recebendo algumas classificações, e a primeira delas é substantivo comum. Substantivo comum é aquele que nomeia um ser de uma espécie de forma genérica. Por exemplo, mundo, rio e gente. Substantivo comum, como eu disse, é aquele que nomeia seres de uma mesma categoria, de uma mesma espécie que tem características semelhantes. A palavra mundo, por exemplo. A palavra mundo se aplica a um monte de corpos celestes. A gente pode falar que a Terra é um mundo, Júpiter, Saturno, Plutão não é mais, perdeu, foi rebaixado agora, mas enfim, não é nem essa a questão. Então, mundo é um nome dado a um determinado tipo de corpo celeste? Sim. Pode ser qualquer mundo? Sim. Então a gente tem aí um substantivo comum. Um outro exemplo que a gente tem de substantivo comum é a palavra rio. Rio é o nome que a gente dá para aquele... O que é rio? Alexa, o que é um rio? De acordo com a Wikipédia, um rio é um curso de água, usualmente de água doce, que flui por gravidade em direção a um oceano, um lago, um mar ou um outro rio. Em alguns casos, um rio simplesmente flui para o solo ou seca completamente antes de chegar a um outro corpo d'água. Pequenos rios também podem ser chamados por outros nomes, incluindo córrego, canal, riacho, arroio, riachuelo ou ribeira. Rio é um curso d'água que se desloca para o mar, para um lago ou para um outro rio ou simplesmente some no subsolo usando a força da gravidade para se locomover. Isso tudo acabei de ver na Alexa, tá bom? Mas enfim, isso é um rio. Quando eu digo rio, você concorda que pode ser qualquer rio? Pode ser qualquer rio. Então, rio é o nome dado a um curso d'água. Nesse caso, a gente usou a palavra rio para indicar um curso d'água qualquer, portanto, a gente tem aí rio sendo um substantivo comum. Tudo certo? O nosso próximo substantivo comum vai ser a palavra gente. A palavra gente é uma palavra que dá nome a seres humanos de forma geral. Gente. Então, se dá nome a seres humanos de forma genérica, nós temos aí a palavra gente sendo também um exemplo de substantivo comum. Bom, se existe o substantivo comum, existe o substantivo próprio. Substantivo próprio refere-se a um ser em particular dentro de um grupo.
Bom, então o substantivo próprio é aquele que, dentro de uma universalidade de elementos com características comuns, se refere a um especificamente e pensa-o dessa coletividade e se refere a ele de forma específica. Esse é o substantivo próprio. Vejamos os exemplos que a gente tem aqui. Terra. A gente viu agora há pouco que a palavra mundo é um substantivo comum. Quando a gente pega dentre todos os mundos existentes e se refere ao nosso planeta, chamado de planeta Terra, a palavra Terra é um substantivo porque deu nome a um mundo. E como nós nos referimos a ele de forma específica, temos aí um substantivo próprio. A gente viu no exemplo anterior de substantivo comum a palavra rio, que era o nome dado a um curso d'água, e coisa e tal. Dentre todos os rios que existem no mundo, a gente agora escolheu o nome Tietê. E a gente vai se referir a esse rio de forma específica dentre todos os rios do mundo. Razão pela qual o nome Tietê é um substantivo, porque é uma palavra que deu nome a um rio, e como é um rio específico, a gente tem aí um substantivo próprio. E por fim a gente tem a palavra Antônio, que dentre todas as pessoas do mundo nomeia um cara em particular, sendo, portanto, Antônio um exemplo de substantivo próprio. A gente vai encontrar também o substantivo podendo ser classificado em concreto e abstrato. Substantivo concreto refere-se a um ser com existência própria, que existe independentemente de outros seres. Rio, riacho, jabuti e laranja-cravo. O substantivo concreto é aquele que possui existência própria, mas eu acho esse conceito muito ruim de ser aplicado. Então, eu sigo um macetezinho que eu aprendi há muito tempo, que é o seguinte. Substantivo concreto é aquele que, quando a gente fecha os olhos, a gente consegue visualizar. Eles têm uma imagem mental para a gente. Então, seguindo esse raciocínio, eu digo para você, se você fechar os olhos, você consegue visualizar um rio? Sim? Então esse substantivo é um substantivo concreto. Tudo bem? Esse macete que eu acabei de mostrar para você, ele é muito legal, mas ele tem uma restrição que eu vou já te contar agora. Substantivos que indicam ação, nome chute, jogo, ainda que nós consigamos visualizar um chute, consigamos visualizar um jogo, pensar um jogo de futebol, por exemplo, os substantivos que indicam ação, eles sempre serão substantivos abstratos. Tudo bem? Então esse macetezinho que eu passei para você, de conseguir visualizar a coisa e então classificá-la como concreta, funciona menos com os substantivos que indicam ação, que sempre serão abstratos. Então, continuando aqui, riacho. A palavra riacho, que é um rio pequeno, é fácil de a gente visualizar mentalmente. Então, riacho é um substantivo concreto. Jabuti. A tartaruga, jabuti, todo mundo sabe como é que é. Dá para criar uma imagem mental? Dá. Jabuti, portanto, também é um exemplo de substantivo concreto. E por último, laranja-cravo. Eu tive que procurar no dicionário o que é uma laranja-cravo. E para minha surpresa, laranja-cravo é o nome que a gente dá para mexerica, para tangerina, para pocã. E se for no sul, ainda vão chamar de bergamota. Então veja quantos substantivos nós encontramos para dar nome para uma mesma coisa. Tudo bem? Então, só para frisar, laranja-cravo. Fechou os olhos. Agora que você sabe que é a mesma coisa que uma tangerina, que uma mexerica, você consegue visualizar? Consegue? Então nós temos aí mais um substantivo concreto. Substantivo abstrato. Refere-se a um ser sem existência própria que depende de outros seres para existir. Indica qualidades, noções, estados, ações, sentimentos e sensações de outros seres. Exemplos: criação, beleza, aprendizagem e gratidão. Vamos então abordar agora os exemplos, um a um. A palavra criação é o nome dado ao ato, melhor dizendo, à ação de criar. Se é o nome dado a uma ação, nós temos aí um substantivo abstrato. Atenção que a palavra criação também pode ser um substantivo concreto dependendo do contexto. Se eu disser, por exemplo, a criação de galinhas de meu pai está ótima. A palavra criação, nesse caso, eu estou dando nome ao grupo de galinhas que o meu pai cria, sendo, portanto, criação, nesse caso, um substantivo concreto. Tá bom? Essa é a importância de a gente abordar cada palavra como única, percebendo as suas particularidades. Beleza é o nome que se dá
a qualidade daquilo que é belo. Então, beleza é um substantivo. Por favor, não confunda substantivo beleza com o adjetivo belo. Esse é um assunto para uma próxima aula em que a gente vai conversar sobre adjetivo. Mas por hora, beleza, substantivo. Belo, adjetivo. A não ser que seja o belo lá da Graciane, que daí é nome próprio, né, velho? Nome contestável, inclusive. Belo, mas enfim, sigamos na matéria. Por último, gratidão. Gratidão é um nome que se dá a um determinado tipo de sentimento muito nobre e muito pouco comum nos dias de hoje. Se é um nome que se dá a um sentimento, também será um substantivo abstrato. A gente ainda vai encontrar substantivos sendo classificados como simples e compostos. Substantivo simples é formado apenas por um radical: rio, riacho, jabuti. Bom, substantivo simples é aquele formado somente por uma palavra, somente por uma raiz, somente por um radical. Se você não se lembra o que é radical, é a base de sentido que a palavra usa. Rio e riacho, inclusive, a gente pode observar que são palavras que têm o mesmo radical, chamadas de palavras cognatas, mas esse também é assunto para uma próxima aula. Neste momento, eu quero que você perceba que rio e que riacho são palavras formadas por um radical, cada uma delas, que nesse caso é o mesmo radical, mas são duas palavras, são dois substantivos simples. E a gente tem ainda a palavra jabuti, nome da tartaruguinha, que todo mundo já viu, todo mundo cria imagem mental, um substantivo concreto e também simples porque apresentou somente um radical formando a palavra jabuti. E agora o substantivo composto. O substantivo composto é formado por dois ou mais radicais. Radical, já falei para você que é a base significativa da palavra. Agora perceba a palavra laranja-cravo. Laranja-cravo é um nome que é dado à mexerica, que eu conheço como mexerica. Só que laranja-cravo é o nome dado a uma fruta e para que esse nome, laranja-cravo, fosse dado, foram utilizadas duas raízes, dois radicais. Então, laranja, cravo. Essas duas palavras se juntam e são utilizadas para dar nome a uma fruta. Esse nome, laranja-cravo, substantivo composto. Se liga na palavra planalto. Planalto é o nome dado a um determinado tipo de relevo, então é um substantivo. A palavra planalto foi formada pela junção de duas palavras que já existiam, a palavra plano e a palavra alto. Elas se juntam, ocorre perda de um som, o que indica que a gente tem um processo chamado composição por aglutinação, que é um assunto para uma próxima aula, mas planalto é uma palavra composta, ok? Mesmo sem haver hífen separando os elementos. Agora a palavra girassol. Girassol é um nome que se dá a um determinado tipo de flor. Então, se trata de um substantivo. Girassol é formado por um elemento gira do verbo girar e pelo substantivo sol. Juntamos as duas partes, essas duas palavras se fundiram em uma só e a gente tem aí uma palavra composta. Tudo bem? Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, por favor, deixe um comentário aqui que eu vou ter a maior satisfação de responder para você. A gente também vai encontrar substantivos sendo classificados como primitivos ou derivados. Substantivo primitivo é formado por um radical, constitui base para a formação de outras palavras. Por exemplo, rio, casa e pão. O substantivo primitivo é aquele que vai emprestar a sua base significativa para que outras palavras sejam formadas normalmente pelo acréscimo de elementos, ou prefixos ou sufixos. Perceba a palavra rio. A palavra rio, ela não derivou de nenhuma outra palavra. Muito pelo contrário, da palavra rio a gente vai perceber daqui a pouquinho que muitas outras palavras podem ser feitas a partir da palavra rio. Temos também a palavra casa e a palavra pão. Casa, nome que se dá a um imóvel onde se reside, por isso é um nome que se dá a um substantivo. Pão é o nome que se dá a um determinado tipo de alimento, então também substantivo. Nesse caso, todos eles substantivos primitivos. Vamos ver agora os substantivos derivados. Substantivo derivado é formado a partir de uma palavra primitiva. Bom, vamos então perceber que os nossos exemplos de substantivos derivados de fato são derivados de uma palavra que a gente conhece. Vejamos o primeiro caso, riacho. Riacho é um nome que se dá a um rio pequeno. A palavra primitiva é rio.
A gente acrescentou mais um elemento para dizer que esse rio é pequeno e se criou a palavra riacho. A gente pode perceber que rio e riacho são palavras que partilham o mesmo radical. Só que rio é a forma primitiva e riacho eu peguei a base de rio e acrescentei uma terminação para dizer que é um rio pequeno, sendo, portanto, riacho um substantivo derivado. Agora a gente tem a palavra casebre. Casebre é uma casinha mal acabada, mal construída, velhinha, e a palavra casebre deriva da palavra casa. Então, posso dizer que a palavra casa que a gente viu no caso anterior é uma palavra primitiva e a palavra casebre é uma palavra derivada da palavra primitiva casa. E por fim, a gente tem agora a palavra padeiro, que nada mais é do que uma derivação da palavra pão, sendo acrescentado aí a terminação eiro, que indica quem trabalha com alguma coisa, indica em algumas situações lugares. Então, pão, substantivo primitivo, padeiro, substantivo derivado. A gente tem ainda os substantivos coletivos. Substantivo coletivo designa um grupo de seres da mesma espécie. Gente, revoada, cardume. Vamos entender agora a palavra gente. Quando eu digo gente, você percebe que gente nomeia uma pluralidade de pessoas, que inclusive cabem todas as pessoas do mundo dentro da palavra gente. Se a palavra gente, mesmo sendo singular, indica uma pluralidade de elementos com mesmas características, a palavra gente é um substantivo coletivo. Temos agora a palavra revoada. Revoada é o nome que a gente dá a um montão de passarinho voando. Se é o nome que se dá a uma pluralidade de seres com mesmas características, a gente tem aí mais uma vez um substantivo coletivo. E por fim temos a palavra cardume, que é o nome que a gente dá para um montão de peixes nadando como se fosse uma excursão, como se estivessem num ônibus. Isso aqui não vai para o vídeo, que não tem nada a ver com a aula, mas foi uma tentativa. E a gente tem a palavra cardume, que é o nome que a gente dá para um agrupamento de peixes nadando de forma coletiva. E a gente tem a palavra cardume, que é o nome que a gente dá para um agrupamento de peixes que estão nadando ali na parceria, na irmandade para o mesmo lugar. Então, se cardume, revoada e gente denominam uma pluralidade de elementos com mesmas características, a gente vai ter aí nessas três palavras exemplos de substantivos coletivos. Substantivos flexionam-se em gênero, masculino ou feminino, número singular ou plural e o grau aumentativo, diminutivo ou até mesmo grau normal. Flexão do masculino, vamos ver, ó. O que aceita apenas o artigo masculino. Sim, então, ok. Palavras que aceitam somente o artigo masculino são chamadas de substantivos masculinos. Vejamos alguns exemplos, ó. Vamos observar a palavra mundo. O artigo que acompanharia a palavra mundo poderia ser o artigo a. A mundo mudou em 2020. Não, é o mundo mudou em 2020. Se a palavra mundo aceita como artigo somente um artigo masculino, é porque a palavra mundo é um substantivo masculino. Tudo bem? Homem, o homem. Cachorro, o cachorro. Nós temos na palavra mundo, homem e cachorro exemplos de substantivos masculinos. Acredito que isso tenha sido bem tranquilo, né? Vamos para o próximo caso. Feminino, o que aceita apenas artigo feminino. A boca, a menina, a profecia. Bom, vejamos a palavra boca, nome dado à parte do nosso corpo. Então é um substantivo. A palavra boca, como parte do corpo, aceita artigo feminino somente. Então, a boca. Tudo bem? A palavra menina, a menina, não vou falar o menina. Então, a palavra boca, a palavra menina e até mesmo a palavra profecia são substantivos femininos por aceitarem somente quanto a gênero artigos femininos. Agora, a gente conversa sobre substantivos uniformes. Substantivos uniformes são aqueles que, como o próprio nome sugere, só vão ter uma forma. E essa uma forma vai abordar tanto seres do sexo masculino quanto seres do sexo feminino. Vamos lá. Comum de dois. O primeiro uniforme. O que aceita tanto o artigo masculino como o feminino sem mudança de forma. O comandante, a comandante. O colega, a colega. O pianista, a pianista.
nós podemos observar que a palavra comandante, colega e pianista vão ter o sexo da pessoa indicado pelo artigo que acompanha tais palavras. Se eu disser o comandante é homem, se eu disser a comandante é mulher, se eu disser o colega é um homem, a colega é mulher, o pianista é homem, a pianista é mulher. Ou seja, embora a palavra se mantenha a mesma, ela é comum aos dois gêneros. E quem vai determinar de fato o sexo ou gênero vai ser aí o artigo ou o determinante que acompanha o substantivo comum de dois gêneros. Substantivo sobrecomum. Só aceita um artigo, masculino ou feminino, embora se refira a seres de qualquer dos sexos. O algoz, para homem ou mulher. O cônjuge, para homem ou mulher. A vítima, para homem ou mulher. E a testemunha, para homem ou mulher. Nós acabamos de ver aqui a palavra algoz, cônjuge, vítima e testemunha, e espero que você tenha percebido que a gente só usa um determinante, um artigo que vai ser masculino ou feminino. Embora esse artigo seja masculino ou feminino, a gente vai encontrar a palavra se referindo a ambos os sexos. E agora a gente vai falar do epiceno. Epiceno só se refere a animais e só aceita um artigo, masculino ou feminino. Quando se quer saber o sexo, usa-se a palavra macho ou fêmea. A águia, macho ou macho da águia. O jacaré, fêmea ou a fêmea do jacaré. E como é que eu vou saber se é epiceno ou se não é, Darrié? Primeiro a gente vai ter que ter uma certa intimidade com as palavras e perceber o som. Por exemplo, o jacaré. E a jacaroa? Não, né, velho? É o jacaré macho ou fêmea. A águia e o águio? Não, velhinho, não tem o águio. É águia macho ou fêmea. Sendo assim, a palavra jacaré, a palavra águia, são exemplos de substantivos epicenos. Uma observação que eu considero muito interessante é essa aqui, ó. Alguns substantivos mudam o significado quando mudam de gênero. O cabeça é o chefe, a cabeça é a parte do corpo. O cabra, dependendo da região em que você esteja, o cabra é o caboclo corajoso e a cabra é o animal. O caixa é o cara que trabalha, a caixa é o objeto. O cisma é uma separação e a cisma, desconfiança. O grama, unidade de medida. A grama é o matinho, o vegetal. Então, querido, quando você for à padaria, por favor, peça 200 gramas de mortadela, ok? Por quê? Porque grama, unidade de medida, é uma palavra masculina. Então são 200 gramas e não 200 gramas, que seriam 200 matinhos. Você ia ficar até ofendido, eu ficaria. O guarda, o soldado. A guarda, a vigilância. Tudo bem? O moral, ânimo. A moral, código de conduta. Vamos lá. O Brasil, depois do 7-1 contra a Alemanha, saiu de campo com um moral muito baixo, ou seja, com um ânimo baixo. Queridos amigos, terminamos aqui a nossa aula em que eu falei os pontos mais importantes sobre o substantivo. Eu não esgotei a matéria, há muitas outras coisas para se falar sobre substantivo, por exemplo, grau aumentativo, diminutivo, grau aumentativo sintético analítico, diminutivo sintético analítico, grau normal, as utilizações dos graus do substantivo de forma afetiva, de forma pejorativa, enfim, é assunto para uma próxima aula. E se você gostou da aula de hoje, peço gentilmente que você considere se inscrever no meu canal, dar um clique no joinha e compartilhar com um amigo que também está precisando aprender língua portuguesa e de uma forma que seja bacaninha. Um grande abraço, até a próxima e, querido, abre o caderno e vem para o YouTube!